Fala aí, pessoal, eu sou a Paty do iCanada e hoje eu vou falar um pouquinho sobre plano de carreira aqui no Canadá e a minha experiência. Então eu vou passar a minha trajetória rapidamente até chegar na minha promoção, que foi semana passada, né? Em dezembro, no caso. E queria explicar para vocês como é que eu chegando aqui, como é que eu me senti, o que que eu fiz. Então eu vou falar o passo a passo. E espero que vocês possam aproveitar um pouquinho dessa experiência que eu vou passar, né, que foi minha. Vocês têm que lembrar que todo escritório é diferente e cada carreira é diferente também, né? No meu caso, eu sou arquiteta e sempre trabalhei com essa parte de coordenação de construção e de projeto. Então eu já trabalhava com isso no Brasil, eu tinha bastante experiência em obras grandes como em torno do Maracanã, junto com a Odebrecht, o Parque Madureira, lá no Rio. E aí, quando eu cheguei aqui, eu procurei um headhunter. Eu comecei, na verdade, a trabalhar em loja, né, para praticar o meu inglês, enquanto eu não sabia como é que era o modelo de currículo, esses detalhes todos, né, que não tinha muita informação quando a gente veio há mais de 4 anos atrás. E aí eu procurei um headhunter para saber, assim, qual era o nome que eu deveria buscar, né, e colocar no meu currículo. Isso ele me ajudou bastante. Com isso eu preparei o currículo e a cover letter no modelo canadense. Então, se você não sabe qual é o modelo, dá um pulo lá no nosso site, que tem lá o modelo para vocês já irem colocando o currículo de vocês certinho. Tem alguns detalhezinhos que, tipo, idade, essas coisas você não pode colocar no currículo daqui. E aí, eu enviei o currículo tanto por e-mail, como direto para as empresas, como pelos esses sites de busca de emprego, e também fui de porta em porta, me apresentando, entregando minha documentação, né, minha informação de currículo, cover letter e o meu portfólio. Então eu vou pular um pouco para quando eu fui chamada para entrevista de emprego para a área que eu queria, que era o que eu trabalhava. Então eu coloquei, quando eu entrei no site dessa empresa que eu trabalho hoje, eu coloquei, tinha lá um campo com as vagas, tipo, quais as vagas, quais os cargos que eles tinham dentro da empresa. E aí tinha coordenação de projeto, gerência de projeto, e assistente. E aí eu falei assim, bem, eu sou coordenadora de projeto, né? Eu não era gerente no Brasil ainda, mas como eu tô começando minha carreira aqui, eu vou começar como assistente. E aí eu coloquei o mais baixo, né? E no dia seguinte eles me chamaram para uma entrevista. Não foi tão simples assim, eu já fui, tipo, fazendo outras entrevistas antes e tudo mais, que eu não passei e tal. Mas nessa empresa eu fui fazer a entrevista na semana seguinte, que eu fui chamada na sexta-feira, que eles entraram em contato comigo, e na semana seguinte eu já fui fazer uma entrevista, falei de toda a minha experiência e tudo mais, e aí ele me perguntou, nossa, mas com essas grandes obras que você já trabalhou, por que você está colocando que você quer o cargo de Project Assistant, que era de assistente? E aí eu falei, não, eu sou nova no país e eu fui totalmente sincera, né? Eu sou nova no país e eu quero começar numa grande empresa como essa. Essa é a área que eu sou apaixonada e eu quero crescer na empresa, entender os processos e não só, tipo, os processos da empresa, mas como a construção canadense em geral, porque é diferente, né? O processo construtivo e o burocrático também. Então, e eu acho que, tipo, colou,
porque hoje eu trabalho aqui. E aí ele me chamou, depois de algum tempinho, alguns dias, ele me chamou para uma segunda entrevista, porque ele queria saber se eu tinha algumas skills que ele estava buscando, tipo de desenho, algumas coisas que a gente não tinha abordado na primeira entrevista. Ele me mostrou algumas plantas, perguntou se eu saberia fazer aquele tipo de coisa e tudo mais. E ali, dessa entrevista, eu já saí com uma carta de oferta de emprego. Então, assim que você é aceito, você recebe uma carta de oferta, e aí você assinando essa carta falando que você aceita, né, eles vão te mandar toda a documentação. Não tem carteira assinada aqui, tipo assim, eu não tive nem contrato nem nada, é essa carta que eu tenho, e eu tô, tipo, nesse escritório há mais de 3 anos, né. E aí, começando a trabalhar, você tem 3 meses de experiência, que é mais ou menos como tem no Brasil também, para ver se você se adapta à empresa ou não, se a empresa, tipo, gosta do seu trabalho e tudo mais, né? E nesses 3 meses são, tipo assim, essenciais para tua vida, porque, cara, é dali que eles podem te mandar embora, entendeu? Então, tu dá o sangue pra, tipo, conseguir aprender as coisas e mostrar que tu tá afim, que tu tá super animado com aquilo e tal. Então, eu passei desses 3 meses, eu tinha uma gerente e o presidente da empresa, né, acima de mim. E a minha gerente veio falar comigo e ela falou, então você quer continuar na empresa, você tá gostando e tal, meio que uma rápida avaliação. E com isso eu continuei na empresa. E aí, a partir dali, eu estava como assistente de projeto. E o que eu pretendia para minha carreira, né? O que eu quero, tipo, a linha final, assim, o ponto final que eu quero chegar é a gerência de projeto. Então, começando como assistente, eu teria alguns steps no meio do caminho, né? O próximo seria coordenadora de projeto e depois o próximo seria gerente de projeto, assistente ou júnior, né? Aqui eles chamam de assistente, eles não têm muito essa coisa do júnior, né? O assistente é mais bem visto. E depois você chega a gerente de projeto. Então, e existem alguns processos que você precisa saber, algumas coisas que para você ser gerente, você precisa ter conhecimento daquilo. Então não adianta você chegar, tipo, logo sendo, tipo, gerentão da parada, se você não sabe fazer algumas atividades, né, algumas responsabilidades que você tem que saber. Então, o que eu fui fazendo com essa minha gerente, que era minha chefe direta, né? Depois de 1 ano de trabalho como assistente de projeto, a gente tem uma avaliação no escritório e é assim que esse escritório funciona. Obviamente, outros escritórios funcionam de outras formas e tal, né? Então, você tem que ver como é que é a tua profissão também, como eu falei lá no início. E como é que são essas avaliações. Então, tem uma avaliação, tipo assim, eu acho que são umas 4 páginas por aí, 4 ou 5 páginas, que você avalia vários pontos. E aí, essa avaliação você faz sozinha e a tua gerência faz também sobre você. E ali aborda, tipo, várias coisas, tipo, como que você acha que é o teu comportamento dentro da empresa? Como é que você acha, tipo, como você se vê, a roupa que você usa, tipo assim, coisas até que você nem pensa, né? Tipo, a roupa que você tá usando, você acha que tá adequada? Sim ou não? O que você gostaria, o que você aprendeu, o que você gostaria de aprender, quais são as tuas metas dali para frente, tudo mais. Então, essa avaliação é muito interessante e importante para você. Depois você senta com a gerência e aí você bate as tuas respostas com as respostas do gerente. E aí você vê assim, isso daqui eu tô vendo de uma forma, mas o gerente tá me vendo de outra. Então é melhor, tipo, a gente conversar e ajustar. E aí isso serve para você ajustar. Eu acho bem legal essa avaliação. Eu não passava por isso no Brasil, né?
mas, tipo, aqui foi uma experiência interessante. Isso aconteceu no primeiro ano. Nos outros anos, depois dessa avaliação, a gerência conversa, tipo, com, tipo, a gerência maior, né, o dono da empresa aqui, no meu caso, que é o presidente, e aí eles definem qual é o aumento que você vai ganhar, porque depois de um ano você tem um aumento. Normalmente esse aumento vai entre 3% e 5%, né? E você também fala nessa avaliação o quanto que você está esperando ganhar né, em relação ao teu salário também. Então você tem que ser totalmente, obviamente, né? Tem que ser um negócio plausível, mas você pode falar também o que você está pensando e o que você acha que poderia melhorar e tudo mais. Depois disso, eu não tive mais esse tipo de avaliação. A gente começou a fazer, eu fiquei, obviamente, muito mais próxima da minha gerente e a gente começou a conversar. Tipo, no dia a dia mesmo, a gente falava sobre quais eram as expectativas, o que a gente estava com problema, o que a gente tinha colocado como meta e, tipo, nunca tinha pego ou alcançado aquilo. Então, a gente ia ajustando meio que no dia a dia, nas nossas conversas. Isso é muito melhor do que fazer uma avaliação, né? E aí, todo ano, eu tentava meio que dar uma conversada com ela, meio informal, assim, para ver se conseguia subir um pouquinho e dar uma melhorada no salário, porque aí eu tava pegando outras responsabilidades. Então, eu tentava pegar uma quantidade de responsabilidades um pouco maior, eu ia pescando dela, quais são as responsabilidades que um coordenador precisa fazer e que eu não estava fazendo. E a mesma coisa eu tenho feito para a gerência, para chegar na gerência. Então, depois de quase 2 anos de empresa, eu passei de assistente de projeto para coordenadora de projeto. E aí, com isso, eu fiquei, tipo, como coordenadora, e aí a gente a gente contratou mais pessoas para o time e aí eu coordenava, né, essas pessoas do time. Então isso é uma outra responsabilidade também que é importante para você ir pegando para você chegar na gerência. E aí, no ano passado, eu conversei com ela falando que eu acho que agora é o momento de eu começar a subir para gerência de projeto, né? Então, para assistente de gerente de projeto, que era a minha meta para esse ano. E daqui a 2 anos, entre 2 e 3 anos, a minha meta é chegar a gerente mesmo, né? Então, com esse tempo, eu consigo pegar todas as responsabilidades que eu preciso. Tipo, aí são burocracias toda a documentação e burocracia com a prefeitura e órgãos municipais e esse tipo de coisa dentro do escritório, que é para minha profissão, né? Então, no ano passado, dezembro, eu consegui a promoção para assistente de gerente de projeto e consegui um aumento também com isso. E aí agora eu tô começando a ter, tipo, várias reuniões e pegando várias coisas que eu não sei fazer, para começar a entender essas responsabilidades e ter conhecimento disso, para quando eu chegar à gerência, eu saber exatamente como todo esse processo funciona dentro do escritório. Então, assim, o início foi o cão. Eu não dormia, eu trabalhava, tipo, hora extra pra caramba, porque eu queria entender os processos e queria entender como é que aquilo funcionava, e eu tava sempre atrasada e... Bem, não só no início, é muito trabalho, então acaba que você fica sempre atrasado, mas você, com o tempo, né, e aquilo era uma ansiedade muito grande e eu sofria com aquilo. Né? Além de você estar mudando de país, a língua é diferente, o processo é todo diferente e é uma loucura. E
depois, quando você começa a pegar, né, o sistema do negócio, você vai pegando outras responsabilidades que você quer subir de cargo. E aí é diferente de novo, né? Então te dá aquela ansiedade de novo. Porém, como você já tá ali dentro e você já sabe, tipo, você já tem um pouco mais de confiança, né? Mesmo você não sabendo como fazer aquilo, você já sabe assim, tá, eu já passei por essas outras etapas e eu já venci elas. Então, essas próximas etapas vão ser iguais, né? Você tem ansiedade inicial, sim, mas você sabe controlar a tua ansiedade, você sabe equilibrar ela. Então, eu acho que isso vai te dando mais uma paz de espírito, sabe? Mesmo você tendo aquele quesinho de tensão no final. Então, eu acho que assim, eu tô caminhando para isso, né? Agora com essa conquista, né? De ter conseguido chegar a assistente de gerente de projeto. E meu objetivo final é chegar à gerência de projeto. Então, eu acredito que no meu planejamento está entre 2 e 3 anos. Então, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, é só colocar aqui embaixo, tipo, comentar aqui no vídeo, ou então falar com a gente lá no nosso Instagram, no iCanada. Então, valeu, gente!